Viva tem crescido, uma igreja que tem feito a diferença aqui. E hoje, em especial, muitas festas, muitas emoções. Fico muito feliz mesmo, é emocionante. É casamento, né? Aniversário, almoço, tem de tudo. Assim. Então, essa é a vida da Igreja Viva, uma igreja feliz mesmo. Ver no rosto de cada um essa felicidade muito agrada assim, o nosso coração. A gente vê que o Senhor tem feito aquilo que Ele prometeu para essa terra, que é a plantação de igreja e principalmente a propagação da Sua palavra. A Sua palavra em que a nossa igreja ela preza muito por isso. Nós somos, como pastores, somos cobrados por isso, para viver a nossa vida diante da palavra de Deus, buscar de Deus aquilo que está na palavra dele, não inventar, não trazer coisas estranhas para o reino de Deus. Então, a nossa oração diária é assim: Senhor, eu tenho feito aquilo para ajudar o teu reino ou para atrapalhar o seu plano? Se for para atrapalhar o seu plano, me tira. Então, essa é a preocupação, nossa preocupação como pastores. Se estou contribuindo para o reino ou estou atrapalhando o plano de Deus, né? Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que a gente busca aqui sempre trazer a palavra verdadeira de Deus. Buscar o conhecimento e o ensinamento na Bíblia. É o nosso único livro, o livro que dirige as nossas vidas. Amém? Amém. Meus irmãos, esse mês, um mês especial, um mês longo, né? Mês de agosto. E nós escolhemos um tema muito importante, assim, que é um tema central da vida cristã, um tema central ali do Evangelho, da própria Bíblia, que vai falar sobre graça, a graça do Senhor. Muitas vezes a gente não consegue entender o que é a graça, porque nosso coração é um coração manchado pelo pecado. Quando a gente recebe algo de alguém, parece que a gente está devendo algo para ela. Sempre assim. Se alguém chegar para você, olhar para você e falar assim: olha, eu estou te dando aqui um carro, do nada, não sei te conhecer, algo físico assim, né? Você fala, mas por quê? Por que você está me dando? Por que eu não fiz nada? Eu não mereço. E a gente parece que se a gente recebe, a gente fica devendo algo para aquela pessoa. Mas com Deus não é assim. Deus, Ele simplesmente nos deu a graça dele. Ele nos olhou e escolheu nos abençoar. Porque nós somos bonitos, cheirosos, porque nós somos diferentes de outras pessoas. Não, simplesmente porque Ele é Deus e Ele escolhe fazer o que Ele quiser. Então, se estamos aqui, foi porque Ele nos escolheu, não porque nós merecemos, porque Ele quis. Então, entender a graça, ela é muito difícil, mas o Espírito Santo nos capacita, porque a cada dia que a gente vive debaixo dessa graça, a gente entende o amor que Deus tem por nós. Então esse mês foi um mês muito especial. Então cada domingo ali a gente foi lembrado de uma faceta da graça, né? Essa graça que nos envolve, que nos sustenta, que nos transforma. Então no primeiro domingo a gente viu que está debaixo da graça, estamos debaixo da graça, né? O apóstolo Paulo em Romanos 6,14 ele vai ali nos ensinar que não vivemos mais sobre a cobrança da lei, mas sobre o favor imerecido de Cristo como filho pródigo, né? Como filho pródigo, entendemos que não é um mérito que nos mantém em casa, mas o amor do Pai que nos recebe. Então, não é o que a gente faz que vai nos manter dentro dessa casa, é o amor de Deus que nos mantém aqui dentro. E depois a gente viu ali, né, por onde que a graça chega até nós. Aprendemos de Tiago, porque a humildade ali do publicano foi o que justificou diante de Deus, enquanto ali o orgulho do fariseu o reprovou. Então a humildade que a gente precisa ter, precisa buscar,
é que ela é o palco ideal ali para a manifestação da graça. Então, um coração vazio, ele é um coração disposto a receber essa graça. Um coração vazio, um coração ali entregue à humildade aos pés do Senhor. O Senhor enxerga essa necessidade e derrama essa graça sobre as nossas vidas. E um outro ponto ali no terceiro domingo foi lembrado de que a fraqueza, ela é uma condição também para receber a graça do Senhor. Então Paulo ali, ele entende que a limitação dele não era um sinal de abandono, mas o palco para a manifestação do poder de Deus. Então, cada tribulação que ele passou, cada deserto, cada problema ali que ele teve, ele se tornou ali um lugar de suficiência, né, para encontrar o Senhor Deus. Então, ali a fraqueza, sim, nós somos fracos. E precisamos reconhecer essa fraqueza com a humildade. E quando juntamos isso, o Senhor olha e Ele fala assim: olha, essa é a pessoa ideal para receber a minha graça. E depois de a gente caminhar esses domingos aí, hoje a gente vai ver aqui, deixa eu só me organizar, a gente é convidado a dar mais um passo. Então, a gente vê que a graça ali, ela não é apenas um ponto de partida. Ela é também o sustento diário para as nossas vidas. Nossa vida convertida, nossa vida ali dedicada ao Senhor. Então, a graça, ela não ela precisa ser um estilo de vida. Não é um estado em que você está, é um estilo de vida que você adota. Viver debaixo da graça do Senhor. Então, assim como começamos pela graça, a gente também precisa permanecer nessa graça. Então, meditamos hoje no livro de Mateus, Mateus 11, no capítulo 28. Porque a gente vai meditar hoje sobre o tema, o jugo suave da graça. O que é o jugo? O que é esse jugo suave? A gente vai descobrir aqui. Então vamos abrir os nossos corações para ouvir aqui o que o Senhor tem a nos dizer nessa nova etapa. E a gente ficar certo de que a graça do Senhor, ela perdura para sempre. Ela foi no passado, ela está no presente e ela durará eternamente para as nossas vidas. Abrindo lá Mateus 11, de 28 a 30, um texto muito conhecido, em que Jesus está ali no meio do povo, e aí ele olha ali aquela multidão vivendo. A versão que eu estou lendo é a NVI, Mateus 11, 28 a 30. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que possamos entender, Senhor, o que é a tua graça, e que possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, não porque nós somos capazes, mas porque o Seu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, nos capacitar a viver debaixo dessa graça. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, esse é um texto muito conhecido, né? Eu quero destacar aqui algumas palavras, tá? Muito importante para fazer com que a gente entenda mais esse texto, né? Então, quando ele fala assim, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Para quem não sabe, o jugo é aquela ferramenta usada na agricultura, que coloca em cima de 2 bois ou de 2 cavalos, né? Para puxar alguma carga pesada. Então Jesus, ele usa essa expressão para fazer com que a gente entenda que quando ele chega, né, falando assim, olha, venham a mim,
e tomem o meu jugo. Ele não está querendo jogar sobre nós algo pesado. O que ele está falando assim? Use o jugo, que é um objeto de união. Eu vou me unir a vocês para que eu possa carregar esse peso com vocês. Essa é a intenção quando ele faz isso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Quando a gente fala, tá bom, me dá esse jugo, o que ele faz? Ele entra debaixo dessa carga e levanta. E assim ele vai nos ajudando. Sabe quando a gente tem filho pequeno, a gente está carregando um peso e o menininho quer ajudar? Só que a gente sabe que ele não vai aguentar. E mesmo assim a gente fala, ajuda aqui, aí ele pega, põe a mãozinha embaixo, só que a maior carga está com a gente. É assim que ele faz. Me dá esse peso aqui. Ele não tira esse peso de você. O peso está ali. Mas assim, ele vai carregar o maior peso. Então ele faz essa troca. Então quando ele fala assim também, porque eu sou manso. A mansidão ele diz assim, porque eu sou gentil. Olha só. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou gentil. Olha só, o nosso mestre falando isso para nós. Olha que coisa maravilhosa. E humilde de coração. Vocês encontrarão descanso. Palavra assim, refrigério, alívio. Então essa carga, quando ele pede, vai nos dar alívio. Vai tirar esse peso da gente. Vai tirar essa coisa que a gente vem carregando dia após dia, e vai fazendo curvado. Alguém aqui já leu o livro de John Bunyan ou assistiu o filme O Peregrino? O peregrino, ele sai com aquela mochila grande e vai indo dia após dia na sua jornada. Então a gente sai com esse peso, com aquela carga. E o fardo que ele fala aqui é a carga pessoal, o peso pessoal. Então carregue o meu peso pessoal para vocês. E o peso pessoal de Cristo, ele é suportável, leve. Não é o nosso peso que a gente carrega, é o peso de Cristo. Ele troca essa carga com a gente, nos ajuda e nos capacita. Então quando a gente olha essas palavras, a gente vê que quando Cristo faz isso, ele se une a nós. Ele veio até nós para se unir a gente, né, ali, para dividir essa carga com a gente. Quando ele te chama, lá quando você não era convertido, que você estava perdido lá na lama, ele chegou para você e falou assim, olha, vem até mim. Eu vou fazer isso com você. Isso foi a graça dele. Então eu vou tirar esse peso do pecado, esse peso da tua vida, esse peso da condenação que está sobre sua vida, e vou te capacitar a viver uma nova vida. E eu vou te ajudar a isso. E aí você se rendeu a Ele no momento, entregou a sua vida a Ele e vem vivendo debaixo dessa graça até agora. Então, quando a gente fala assim, tá bom, Senhor, eu vou, quando a gente atende ao chamado dele, fala assim, mas como é que eu vou viver? Eu me lembro, no dia que eu me batizei, eu me converti, e aí eu tive uma experiência muito forte com Deus, e aí eu me batizei, aí eu fui para casa, e assim, eu fiquei ali parado, sentado, meditando, falando, o que eu fiz da minha vida agora? E eu lembro que era uma tarde, e eu sentado ali, pensando assim, falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu me batizei, eu me converti, e fiquei ali esperando algo, falar, vai descer um anjo aqui e vai falar, ó, agora você vai fazer isso, isso, isso e isso. E eu tinha tido uma experiência muito forte com Deus. E aí eu fiquei ali esperando aquilo, eu falei, mas como é que eu vou mudar a minha vida? Os meus pecados, o Alê antigo ali que todo mundo conhecia, bagunceiro, e agora, como é que eu vou falar assim, chegar lá para o pessoal, ó, virei crente.
Como é que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gostava, que eu achava que era boa para mim? E eu fiquei preocupado com aquilo. E aquilo foi me dando um peso. E eu estava quase arrependido de ter se batizado. E aí, de repente, vem aquela tranquilidade. Parece que Jesus, ele chegou ali onde eu estava sentado ali na sala e falou essas palavras para mim: calma, eu vou te capacitar a viver essa. Você é fraco, eu sei que você é fraco. Qualquer coisa que você fizer não vai ser o suficiente para te livrar da culpa do teu pecado. Deixa que eu faço por você. E ali fui vivendo dia após dia. Então ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim ele escolheu dividir a carga dele com a gente. Então, para a gente entender melhor o que significa trocar essa farda, né, trocar esse fardo ali, a gente precisa olhar ali para a história da redenção. Então, lá desde o início, a gente vê que Deus, ele se mostrou ao seu povo, né, se diferenciando ali. Então, quando ele escolhe um povo, liberta do Egito, chama Moisés, no Monte Sinai ele dá ali os mandamentos. Quando o povo recebe aqueles mandamentos, o povo ele olha e ele fala assim: meu Deus, e agora? O que é isso aqui? Eu não sou capaz de cumprir isso. É impossível cumprir esses mandamentos que o Senhor tem pedido para nós. Então, no Monte Sinai, quando a lei foi entregue, a gente vê ali a santidade de Deus. É como se Deus estivesse falando assim: olha, tudo bem, já escolhi vocês, agora para vocês viverem comigo aqui, precisa ser assim, assim, assim e assim. E o povo, quando ele olha para dentro de si, ele fala: nós não somos capazes de viver diante de um Deus tão santo. Então, quando ele entrega a lei, foi para mostrar ali a santidade dele e esfregar na nossa cara que nós não somos capazes de conseguir isso por mérito. Nós não somos capazes de chegar diante de Deus e falar assim: olha, eu vim aqui porque eu quis. Não somos capazes disso. Nem isso a gente é capaz. Nós somos capazes de quê? De fazer coisas erradas. Por quê? Porque nós somos manchados pelo pecado. Então, ali no Monte Sinai, no Monte Sinai, a gente vê que a gente enxerga a santidade de Deus e a incapacidade do homem. E logo depois, séculos depois, quando Jesus vem no Monte da Galileia, Jesus ele sobe para ensinar também ali no monte, e ele traz ali a revelação. O Sinai mostra a necessidade e a Galileia revelou a solução dele. Nós não somos capazes, mas quando Cristo vem, ele fala assim: vocês são capazes de dar o remédio. Então é sobre isso que eu quero falar agora. Então, o primeiro ponto do Sinai é a Galileia, da necessidade à provisão. O Sinai mostra a necessidade e a Galileia ali revela a provisão de Deus. No Sinai ele mostra a doença e na Galileia a cura, o remédio. Então, quando Deus entrega a lei, a santidade de Deus foi revelada e a nossa incapacidade exposta. E aí Paulo ele fala assim, olha, em Romanos 7,7: eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Então a lei veio para mostrar que a gente está errado. Porque senão a gente não saberia que o que a gente faz estaria errado. Deus ele coloca ali um marco, ele fala assim, olha, a partir de hoje vocês vão descobrir que vocês estão vivendo errado. E ele mostra ali a santidade dele. Então, a lei ela foi dada para mostrar que por nós mesmos a gente não consegue se justificar diante de Deus.
Gálatas 3:24 vai dizer que a lei, ela foi um pedagogo. Ela nos ensinou, ela nos mostrou a necessidade que a gente precisaria ter. Então Jesus, quando sobe o monte da Galileia, ele entrega o sermão do monte. E ali ele não apenas exige, mas revela a graça. É como aquela dívida impagável, sabe? Você faz um empréstimo no banco, ou gasta no cartão, aí você não consegue pagar o cartão. Aí mês seguinte ela vem duplicada, triplicada, quadruplicada, até chega um momento que você fala, olha, não dá. Eu não consigo. E aquilo, dia após dia, vai, e aí você tenta negociar, o banco fala, não, é o justo. A lei, ela é impiedosa. E aí, de repente, chega alguém e fala, não, eu vou pagar essa dívida aqui e tal. Aí paga aquela dívida para você, que você era incapaz de pagar, alguém que era capaz de pagar, foi e pagou aquela dívida e ela não existe mais. Então você pode entrar no banco agora, passar na frente do gerente, que ele não vai te chamar de caloteiro. Então é isso que Cristo faz por nós. Mas muitas vezes, muitos de nós ainda vivem ali tentando pagar essa dívida, por esforço próprio. Muitas vezes a gente vê ali que a gente vem numa tradição, numa fé, né? O Brasil, ele foi colonizado, né? E não foi pelo método de conversão, foi catequização. Então as pessoas, quando vieram falar assim, os primeiros, eles não pregaram o evangelho para conversão. Foi catequizado, foi ensinado, ó, você precisa cumprir isso para ser digno de viver na nossa comunidade. Então a pessoa fala, tudo bem, é para ir para a igreja? Eu vou todos os dias. É para fazer isso? Eu faço todos os dias. E aí eu estou apto para viver no meio da comunidade. Então a gente traz isso de trás, lá do passado. A gente é catequizado. É uma fé herdada, não é uma fé de relacionamento. E a gente vem tentando cumprir esses passos até hoje, para buscar essa graça, para ter relacionamento com Deus, até chegar um momento que ela não é suficiente. E aí o calo vai apertar e é onde você precisa entender que você não é capaz de fazer isso sozinho. É a humildade. Eu gosto de uma frase de Calvino que ele vai dizer assim, olha, a lei é como um espelho que nos mostra a sujeira no rosto, mas não pode limpar. Sabe quando a gente olha no espelho, tem uma sujeira, a gente vai, limpa, tá bom, né? Mas agora, se você olha no espelho, aí você vê que a sujeira está lá, e no próprio espelho você vai tentar limpar, você vê que ela não sai. É assim que a gente faz com o pecado. A lei, ela nos mostra o pecado, mas a gente é como se a gente estivesse tentando limpar no espelho. Quem que pode fazer isso? Somente Cristo Jesus. A culpa do teu pecado, só Cristo pode livrar. O peso que você tem, esse peso na consciência, muitas vezes você está fazendo coisas erradas, e você fala, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia inteira em uma semana, para tentar pagar essa culpa que tem. Não vai adiantar. É quando você se rende ao Senhor, em humildade, em fraqueza, e fala, olha, eu não sou capaz, me perdoa, me ajuda. Aí vem o perdão e a graça do Senhor. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas e qual a diferença prática de viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Então a resposta ali, ela está no modo como a gente vive a vida cristã, no dia a dia. Então a lei, ela vai dizer assim, ó, faça, cumpra esses rituais e você vai viver. Certo? Então lá no passado, o que eles faziam? Olha, para a expiação do teu pecado, você vai lá, oferece o novilho lá, mata o bicho, corta o sangue e ali teu pecado está perdoado. E aí o povo saía perdoado uma vez por ano. Quando Cristo vem, ele fala assim, vocês não precisam mais fazer isso. O cordeiro já foi imolado, o teu pecado já foi perdoado.
Agora vivam debaixo disso. Aceite esse perdão. E aí é que está a dificuldade. É aceitar esse perdão de Cristo e a gente se perdoar também. Porque muitas vezes a gente não aceita isso. A gente não aceita o perdão de Cristo e fica tentando agradá-lo para não ser punido. Tentando agradar Ele para que esse peso saia da gente. Não é assim. Então lá na lei, quando ele fala assim, olha, não mate, não matarás. Aí Jesus vem no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, lá diz para não matar, mas aqui eu digo, se você no teu coração chamar teu amigo de tolo, você já está condenado. Qual que é pior? Lá no Sinai ou na Galileia ali? A gente vai falar assim, meu Deus, é melhor matar o bicho ali e ir embora, tá bom. Agora, se eu apenas odiar o meu irmão no meu coração, eu já estou condenado. É muito mais difícil. Parece que Cristo ele é muito mais pesado do que lá no passado. É aí que está a graça. Porque ele fala assim, tudo provém do teu coração. O nosso objetivo é entregar o que para Cristo? O nosso coração. Para quê? Para ser transformado. Para ser capacitado. Então, quando a gente entrega a nossa vida, que a gente pega o jugo dele, que a gente troca, ele fala assim, no dia a dia você vai ser transformado, vai ser capacitado a não odiar mais o teu irmão e sair dessa condenação. Você não é capaz de deixar de odiar alguma pessoa. O Espírito Santo te capacita a fazer isso. Ele que vai te livrar, Ele que vai te abençoar, Ele que vai ali te dar a força para você perdoar. Perdoar não é fácil. Mas Ele te capacita. O nosso esforço é apenas continuar caminhando. É isso que a gente precisa fazer. E obedecendo. Então ali, né, a gente vê que a lei traz faça e viva. E o Espírito Santo, quando Cristo vem, ele fala assim, olha, eu vou escrever essa lei dentro do seu coração e você vai ser transformado de dentro para fora. Quando você faz e vive, é de fora para dentro. Agora, quando você recebe essa graça e o Espírito Santo de Deus, seu coração é transformado e automaticamente vem para fora, é de dentro para fora. Então a gente pode entender assim mais ou menos a lei e a graça. Sabe um prédio, eu pesquisei, tem um prédio lá em Dubai que tem 160 andares, 2.909 degraus. Imagina você ali subindo degrau por degrau. Você, uma pessoa comum, demoraria 3 horas e 40 minutos para subir. Agora imagina você ali na escada da vida, subindo degrau por degrau e falando, olha, lá no final eu vou receber a graça do Senhor. E degrau por degrau. E essa escada não tem fim, não tem fim. Vai chegar um momento em que suas pernas já estão trêmulas, você não vai aguentar, né? Eu ali, eu acho que no 10º degrau eu já sentaria, já ficaria esperando. Né? Só que o Espírito Santo é o quê? Quando Jesus vem com o remédio, é como se ele nos apresentasse o elevador. Olha, tem a escada, você não vai ser capaz de subir, mas se você quiser subir, você vai subir. Vai morrer no meio do caminho, mas tudo bem. Mas tem um elevador. O elevador é como se fosse a graça do Espírito Santo na nossa vida. Que você precisa entrar, apertar o botão e permanecer ali até chegar no objetivo. Ficou mais fácil de entender a graça? É o elevador que vai nos transportar. Mas para isso você precisa entrar e ter o esforço de apertar o botão. Essa é a graça do Senhor. Então, a lei é a escada e a graça é o elevador.
E para você permanecer nessa graça, para você permanecer dentro desse elevador, você precisa ter uma coisa chamada obediência. É a obediência que vai fazer com que a gente permaneça vivendo debaixo dessa graça. E aqui, a obediência de Cristo, ela não é uma obediência, aquela que é exigida, que você é obrigado a fazer. Cristo, ele não quer essa obediência. Cristo, ele quer aquela obediência que você aceita os benefícios dele, olha para ele, enxerga isso. Quando você permite que ele transforme o seu coração vai ter essa necessidade de obedecer, porque obedecer àquele que a gente ama é muito fácil. Então a obediência, ela vem pelo amor. É a história ali em Deuteronômio 15, o escravo que ele poderia ser livre. Deus, ele fala, olha, se você tiver um escravo, você pode livrá-lo depois do 7º ano, livre. Só que ao livrar esse escravo, dê a ele bois, dê a ele renda, dê a ele tudo aquilo, porque ele trabalhou para você durante esses 7 anos. E mande ele embora, com uma provisão, e o abençoe. Essa era a lei dada lá para o povo hebreu. Só que aí tinha o caso daquele escravo que ele falava assim, olha, eu não quero, eu prefiro ficar com você porque eu te amo. Não adianta você me mandar embora com tudo, eu não quero nada, eu te servi porque eu amo sua família, eu amo ficar aqui com você, não me mande embora, eu não saberia viver longe de você. Nós devemos ser esse escravo da orelha furada. E Deus, ele fala, então tudo bem, já que ele quer ficar por amor, você fure a orelha para demonstrar que ele é um servo, que ele ficou com você porque ele quis e porque ele ama a sua família, e ele faz parte da sua família. Então, quando a gente obedece por amor, tudo se torna mais fácil. Então ali Cristo, a gente vê que Cristo, ele não quer os seus servos pelo medo da punição, mas ele quer filhos que o amem e escolham obedecer por gratidão. Spurgeon vai dizer assim, o amor é a verdadeira raiz de toda obediência. Quem ama Cristo obedece, e quem obedece prova que o ama. O amor, ele é resultado da obediência, e a obediência é resultado do amor. Mas esse amor, ele não é apenas uma motivação para obedecer, ele precisa ser o centro de toda a vida cristã. Então a gente vê ali que quando Jesus, ele dá os mandamentos ali no Monte Sinai, na Galileia, no Sermão do Monte, ele resume a lei em 2 mandamentos. Ame a Deus, lá em Mateus 22, de 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, ele resumiu em apenas 2 mandamentos, que a base desses 2 mandamentos é o amor. Não disse, por nós mesmos não somos capazes de amar ninguém. Somos capazes de amar porque Deus nos capacita a amar uns aos outros. O amor, ele não é uma virtude entre outras. Ele é a raiz de todas as outras virtudes. Precisamos buscar esse amor. Onde há amor, o orgulho não vai ter espaço. A inveja, ela morre. O rancor vai desaparecer. É aquele amor que é a raiz de todas as coisas. Quando uma pessoa morre, as pessoas começam a falar ali dela, não vão falar assim, olha, ela conquistou carro, conquistou casa, tinha uma empresa. Elas vão falar assim, olha, ela é uma pessoa boa,
uma pessoa que ajudava muitas pessoas, era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, amorosa. É sempre o amor que vai prevalecer. Então a gente, quando nós não somos, nós somos cristãos, mas não somos chamados a ser arrogantes, somos chamados para ser amorosos. O amor, ele vai gerar uma forma natural ali de vida, e as demais virtudes, o fruto do Espírito brotará por meio desse amor. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos capacitar. Jonathan Edwards diz assim: o amor é a marca pela qual os verdadeiros discípulos de Cristo são conhecidos. É o amor que define a gente. Amém. E para terminar, aí você pode me perguntar ainda assim: mas se ainda há mandamentos, eu preciso cumprir, eu preciso ter o meu. Então como que Jesus pode dizer que seu jugo é suave e seu fardo é leve? É aquela história que eu contei, do peso em que o pai está carregando e o filho tenta ajudar. A maior parte, ele quem vai carregar por nós. E nesse momento eu convido você a dividir, se você tem esse peso, a você dividir com Cristo. Se você tem tido uma vida que está ali, nossa, eu estou uma vida que não progride, uma vida cheia de bagunça, minha vida está de pernas para o ar, não sei para onde vou, eu tenho um peso, eu tenho algo dentro de mim que não consigo livrar. Entenda essa graça, chame Cristo para que Ele possa dividir isso com você. Pegue o jugo dele, troque a sua carga com a dele ali. Ele não vai tirar essa carga de você, mas Ele vai te capacitar a carregar a carga dele, que é leve, porque Ele é gentil, porque Ele é manso. Entregue a Ele tudo isso. Então ali a gente vê que o Sinai, ele revela a nossa necessidade, e a Galileia, ele revela a provisão. A lei exige, mas a graça provê. A obediência verdadeira é o fruto do amor. O amor é o centro da vida cristã. O jugo de Cristo é suave, o fardo é leve, porque Ele mesmo carrega a cruz. Ele faz parte da sua vida. Ele não te chamou e te jogou num lugar e falou assim: viva. Não é assim. Ele te chamou e falou assim: olha, eu vou viver essa vida com você. Eu vou te mostrar os passos. Eu vou te mostrar o caminho e estarei com você todos os dias até o final do céu. Divida sua carga com Cristo. Aceite essa graça. Nada que você pode fazer faz você merecer isso. Ele te dá porque Ele é Deus. Ele te dá porque Ele é o suficiente para as nossas vidas. E Ele te dá porque Ele quis te escolher, quis te tirar do lamaçal, do pecado. Amém? Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que você possa viver de graça em graça todos os dias da sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que palavra. Glória a Deus. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro.
Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.